boa noite. Relatório divulgado pela Organização Mundial de Saúde, baseado em estudos sobre o meio ambiente e saúde feitos na Áustria, na Suíça e na França, revelou que a poluição emitida pelos carros nesses países mata mais que os acidentes de automóveis. E no Brasil, no que se refere à poluição, quais são os principais vilões? Queimadas, lixões, descargas de veículos e chaminés de indústrias. O velho ditado de que onde há fumaça há fogo não é simples figura de linguagem. A temperatura do planeta tem elevado como se de alguma forma fôssemos cozinhados no vapor. O mais triste de tudo é que nós temos acendido e alimentado o fogo. Em termos mundiais, o protocolo de Kyoto tenta correr atrás do prejuízo. Doenças e mortes decorrentes da preocupante qualidade do ar engrossam estatísticas. O Ecolatina TV está no ar e para falar sobre qualidade do ar e saúde, participa do Ecolatina TV o mestre em ciência espacial, especialista em poluição do ar e diretor da empresa Sistema de Estudos Climáticos e Ambientais, Silvio de Oliveira. Silvio de Oliveira é formado em meteorologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi gerente do Departamento de Qualidade Ambiental da CETESB, em São Paulo, e diretor do Instituto Nacional de Meteorologia. É consultor da Organização Mundial de Meteorologia, que busca a melhoria na previsão da qualidade do ar em cidades da América Latina. Participam do debate a engenheira química, mestre em engenharia térmica, coordenadora do Programa de Inspeção da Poluição Veicular do Estado da Fundação Estadual do Meio Ambiente de Minas Gerais, Elisete Gomides Dutra. O professor do Departamento de Medicina Preventiva e Social da Faculdade de Medicina da UFMG e coordenador do projeto Manuelzão, Antônio Leite. E o diretor do Instituto de Educação Tecnológica, Ronaldo Guzmão. Boa noite a todos, boa noite, professor, é um prazer tê-lo conosco. Quais são os principais vilões na emissão de gases poluentes para a atmosfera? Existe um conjunto de fontes que se resume em fontes móveis e fontes fixas e fontes naturais, né? O planeta ele foi projetado para suportar as emissões de fontes naturais, como erupções vulcânicas, liberação de sprays dos oceanos. O planeta tem 70% de água, então a liberação desses sprays libera cloreto de sódio, por exemplo, para a atmosfera, as erupções vulcânicas, o dióxido de enxofre, material particulado, e também as emissões por combustões naturais, que são as florestas, as queimadas, incêndios em florestas, devido à descarga de raios, que gera na queima, que gera emissão de monóxido de carbono, de óxido de nitrogênio, etc. E como que é medida essa emissão de poluentes? Veja só, esse tipo de emissão a nível planetário é através de sondas em satélites, instaladas em plataformas por satélites, que mede o perfil da distribuição dessas concentrações a nível planetário. Agora, a nível local, regional, existem estações manuais e estações automáticas. Essas estações automáticas, normalmente, é uma pequena rede, onde são selecionados pontos estratégicos que deverão ser instaladas essas estações, e elas são, vamos dizer, conectadas online por linha telefônica, numa determinada pequena central, que coleta esses dados. Em seguida, é formado um banco de dados que é feito um tratamento e um possível relatório. Agora, o senhor falou dessas fontes que são naturais, né, como os vulcões. Agora a gente tem também outras fontes, que foi a que o senhor falou. Isso, nós temos as fontes artificiais, que a quantidade de poluentes emitidos pelas fontes artificiais está quase superando a emissão das fontes artificiais. Então, em determinadas regiões do planeta, a condição atmosférica não dispersa suficientemente as emissões artificiais, e com isso está dando reflexo em vários problemas a nível até de mudanças climáticas no planeta. Essas fontes artificiais são a queima de combustível fóssil pelas indústrias, pelas usinas termoelétricas, e também a grande frota de veículos que hoje, por ela ser uma fonte que tem uma emissão quase no nível do receptor, que é a população, então ela se caracteriza
como uma das principais fontes impactadoras da qualidade do ar em centros urbanos, por exemplo. Ô Silvio, o que está pesando mais hoje, né, vamos dizer, a nível global? É a emissão da frota veicular ou seria a emissão das fontes fixas? Não, as fontes fixas, elas contribuem de uma maneira significativa, principalmente as grandes usinas geradoras de energia que queimam combustível fóssil. Então, essas são responsáveis por mais de 80% do gás dióxido de carbono, que é um gás que aprisiona a radiação infravermelha, e por reflexão na baixa atmosfera isso descaracteriza o campo de temperatura, por exemplo. É o efeito estufa, né? O efeito estufa. Bom, e com relação à poluição veicular, como é que está essa condição hoje aí? A nível mundial, né? No Brasil a gente tem mais conhecimento, nós temos aí nossos programas. A nível mundial não é diferente. O Brasil ele tem uma atenuante com o problema que os outros países não têm. Por exemplo, a nossa gasolina ela não é pura. Cerca de 78% é gasolina e 22% é álcool anílico. Que ajuda. Né? Então isso abate um pouco. Em compensação, nos países do primeiro mundo é gasolina pura. O que existe é uma gasolina, às vezes até de melhor qualidade, com baixo teor de enxofre, mas o tamanho das frotas existentes faz com que o percentual de emissão seja muito superior ao que a gente emite aqui a nível de Brasil. Silvio, você falou das fontes fixas, fontes móveis. Vamos voltar para as fontes fixas, que eu acho que é interessante. Podia citar o tipo de indústria, né? E qual o tipo de poluente, né? Qual é a emissão que ela causa, né? E qual que é o que essa emissão vai causar em termos de doenças? As fontes fixas têm, por exemplo, as siderúrgicas, né? Emite bastante poeira na atmosfera, material particulado. O material particulado, de acordo com a definição da Organização Mundial da Saúde, em termos de padrão de qualidade do ar, tem os padrões para poeira total e para poeira inalável, que são partículas cujo diâmetro aerodinâmico dessas partículas é da ordem de 10 micras. A poeira total ela tem um diâmetro de 100 micras. Então, elas são uma das principais desencadeadoras de doença broncorrespiratória. Para a gente ter uma noção do que significa 100 micras e 20 micras, um fio de cabelo tem um diâmetro aerodinâmico de 100 micras. Então, essas partículas, elas não têm sido assim, um grande problema toxicológico, mas as partículas que hoje os Estados Unidos estão monitorando, que são a partícula de 2,5 micras de diâmetro, a siderúrgica. As petroquímicas, por exemplo, na queima de combustível fóssil, elas emitem também bastante dióxido de carbono, CO2, que não é um gás poluente do ponto de vista toxicológico, mas é um gás que impacta bastante o clima. O monóxido de carbono, que é um gás que afeta diretamente a saúde, dependendo do tempo de exposição do receptor humano a essa poluição. O dióxido de enxofre, dependendo também do tipo de combustível que essa usina está utilizando, e o material particulado. Agora, além das usinas petroquímicas e tal, tem as fábricas de papel e celulose. Então, as fábricas de papel e celulose, elas emitem um tipo de poluente que, embora assim, ela não tenha um impacto assim, muito direto na saúde, mas ela tem um impacto de incômodo, porque ela gera odor. E o principal gás que ela emite, que gera o efeito de odor, de incômodo, é o gás sulfídrico, o H2S. Então, esse gás, quando ele atinge concentrações acima de 600 ppm, partes por milhões por volume, ele é possível causar um efeito danoso na saúde, dependendo do tempo que o indivíduo que está inalando esse gás esteja exposto. Em relação a essa questão do material particulado, não sei se eu queria entender se você está falando material particulado da fonte fixa ou também da fonte móvel, porque o diesel, que é talvez um grande vilão do parque veicular, ele libera esse material particulado e me parece que ele tem uma composição
já estudada, de aerossóis, metais pesados, e aqui aí sim, o impacto que ele tem hoje na saúde dos indivíduos é muito grave. Eu tenho essa dúvida. Não, o material particulado gerado pela frota de veículos, um automóvel, ele não só gera o material particulado pela queima um caminhão, esteja queimando diesel, um ônibus, mas ele gera material particulado pela lona de freio, quando o cara pisa, então por atrito gera uma partícula fina. Gera material particulado pela ressuspensão, quando ele está se deslocando, a poeira sedimentada na superfície, então o deslocamento do veículo ele gera essa produção de partícula e gera fuligem preta, né, pelo cano de escape do veículo. Então é claro que quando você, se por acaso um centro urbano próximo de um centro industrial, no estudo através em laboratório, para ver a composição, a distribuição da composição do material particulado, no material particulado total. Então ali se analisa, verifica-se quantos por cento é da indústria, quantos por cento é de veículo, quantos por cento é poeira fugitiva. Poeira fugitiva no centro urbano tem muitos edifícios que não foram concluídos, então fica aqueles esqueletos que são grande fonte de poluição também nos centros urbanos, né? Então, de um modo geral, alguns são carcinogênicos, outros já não são carcinogênicos, mas eles, após ser inalados, se alojar nos alvéolos, na região dos pulmões, ele, dependendo do tempo de exposição do indivíduo, ele poderá comprometer a capacidade respiratória e que aí desencadeia uma série de outras coisas. Ô Silvio, pelo que eu estou entendendo, você está falando aí que o maior problema do material particulado não é o da queima do diesel nos veículos pesados? Não só Você acha ele, que não? mas outros também. Participe do Ecolatina TV. Envie sugestões pelo nosso endereço eletrônico ecolatinatv@ecolatina.com.br. Vamos a um breve intervalo e voltamos já falando sobre qualidade do ar e saúde. Voltamos com Ecolatina TV. O tema de hoje é qualidade do ar e saúde. E para debater o assunto, convidamos o mestre em ciência espacial e diretor do Sistema de Estudos Climáticos e Ambientais, Silvio de Oliveira. Existem diversas fontes de emissão de poluentes na atmosfera. Carros, indústrias, queimadas de florestas e o lixo são apenas alguns desses vetores. Mas se de um lado a poluição é crescente, de outro a legislação ambiental é rica em mecanismos que tentam reverter este quadro através de medidas como o controle das emissões e qualidade do ar, regulamentado pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente. Essas medidas realmente surtem resultados? Professor, na prática esse controle de emissão de poluentes é eficaz? Tem sido bastante eficaz. Se não existisse esse efetivo atuação de controle,
a situação a nível de Brasil estaria muito pior do que o que está. E a nível mundial, talvez os reflexos que hoje se vê da poluição em relação ao clima estaria um pouco mais agravado do que o que está. Por quê? Porque hoje a consciência do empresário, a consciência da população, os meios de comunicação na divulgação dos danos que a poluição pode causar, tem feito com que as providências sejam tomadas até não necessariamente pela imposição dos órgãos de controle de serviço público. Em cada região do Brasil, por exemplo, tem a sua Secretaria de Meio Ambiente, que existem os departamentos que estão vinculados e com ações junto à indústria, com ação junto à frota de veículos. Por exemplo, a nível federal foi criado o PROCONV, que é o Programa Nacional de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores. E esse programa, que foi criado na década de 90, tinha um horizonte até o ano 2000, onde todos os veículos que estavam sendo fabricados teriam que emitir cada vez menos determinados poluentes. E esse programa vem sendo aferido anualmente e ele realmente vem sendo cumprido rigorosamente. Tanto do ponto de vista de produção de combustível, para atender o programa, um combustível mais limpo, como na produção de motores menos poluentes. Infelizmente, a meia-vida de um veículo é da ordem de 11 a 12 anos, e ele vai, à medida que ele vai envelhecendo, o nível de poluição que ele vai causando é cada vez maior. Então existe, por exemplo, cerca de 30% da frota que circula é uma frota com 2 a 3 anos de uso e mais de 70%, em torno de 70% é uma frota velha. Então, devido à não exigência, a dificuldade de se manter um controle numa fonte móvel, que é o veículo, se caracteriza por ser uma das mais responsáveis pela deterioração da qualidade do ar. Ao passo que na indústria é mais fácil, porque é uma fonte fixa. Ela é autuada, ela tem um prazo para se recompor, e ela, até por questão de imagem, hoje, o industrial, ele já atua até na frente do órgão de controle, adquirindo filtros, melhorando o seu processo, enfim, de tal modo que na sua produção final, o impacto de emissões na qualidade do ar seja o menor possível. Eu concordo com o Silvio, né, Silvio, que a gente tem evoluído muito a nível de Brasil com relação ao controle das emissões das fontes fixas, das empresas, das indústrias, né? Muito tem sido feito, eu acho que não é o ideal ainda, a gente sempre pode estar melhorando isso aí, mas a gente teve grandes ganhos, né, nessa área das fontes fixas. Com relação às fontes móveis, a gente tem aí o PROCONV também, que foi um programa muito bem sucedido, através de resolução de CONAMA, que ele foi instituído, e ele deu resultados acima do esperado, né? Então, quando se tinha uma meta de redução de monóxido de carbono de 2 gramas, as montadoras já estavam entregando os veículos com uma emissão de 0,5 grama de monóxido de carbono por quilômetro rodado, o que é muito bom. Mas também nem sempre, né, esse mecanismo legal ou normativo, ele resolve a questão. Tanto assim que no próprio PROCONV estava previsto a implantação de programas de inspeção das emissões dos veículos que estão em circulação. E isso não decolou no Brasil. Nós sabemos que o Rio de Janeiro hoje está efetivamente medindo essas emissões desses veículos em uso, mas só o Rio de Janeiro, né? A gente não conseguiu implantar isso ainda em Minas Gerais, então tem muita coisa rolando, muito interesse político envolvido, né? Então o problema não é a questão técnica, eu acho que ela já está até Mas aí justamente nesse ponto, que eu acho que né, o Silvio e você poderiam colocar para a gente, quais as cidades brasileiras, para se gerenciar, tem que medir? Quais as cidades brasileiras que realmente estão equipadas para se medir eficientemente, né, e soltar os relatórios anuais e inclusive diários sobre a qualidade do ar? Quais as cidades brasileiras que você conhece bastante, cidades, já trabalhou com diversas? A primeira cidade é São Paulo, né? São Paulo tem uma rede aproximadamente de 41 estações, entre estações manuais e automáticas, sendo que cerca de 27 delas são automáticas. O Rio também cresceu muito, né? Justamente com a inspeção veicular que financiou isso, né? Isso. O Rio de Janeiro vem em segundo lugar,
eles têm uma rede automática já razoável, mas ele passa por dificuldades muito sérias na questão de manutenção dessas estações. Esse é um problema sério. Você adquire a estação, ela vem com um hardware, um tipo de software, e ela precisa constantemente ter um trabalho rigoroso de aferição, até porque os registros, a geração dos dados, tem que ser de boa qualidade. E por isso passa por um trabalho rigoroso de manutenção desses equipamentos. E por falta de recursos, o Rio de Janeiro, por exemplo, não tem conseguido manter essa padronização. Saindo do Rio de Janeiro, um outro estado do Brasil que tem uma rede moderna também é o Espírito Santo, né, na cidade de Vitória. É uma rede automática, aproximadamente com 8 estações, um mesmo padrão do tipo CETEB, são cerca de 8 estações. E agora, como funciona o trabalho entre a medição da qualidade do ar e o que está sendo emitido na indústria? Porque o trabalho ele passa por 3 pontos, né? Auditar, controlar e medir. Então você tem que auditar a fábrica ou a fonte móvel, aí você tem que controlar e você tem que medir. Agora, você audita bem, você controla bem, se você não mede bem, você não consegue saber a sequência dos resultados, como é que isso está acontecendo. Então, no estado da Bahia, por exemplo, que os grandes polos industriais estão fora do centro de Salvador, como em Camaçari, que tem 1.072 indústrias, né, existe uma rede automática também que faz o monitoramento da qualidade do ar, similar à de São Paulo e à de Vitória. E também no outro lado, ao sul de Salvador, na Baía de Todos os Santos, no norte da Bahia, onde está incrustada a refinaria da Petrobras, existe também uma rede automática que funciona muito bem, porque existem 3 receptores próximos dessa rede. Eu queria colocar como um exemplo desse controle na questão da saúde, um estudo realizado em São Paulo, que ele faz uma comparação, da professora Helena Ribeiro, o que ocorria em 1986 e depois ela fez o mesmo segmento em 1998, quer dizer, 12 anos depois. E tinha-se a expectativa de que regiões que foram monitoradas, que foram no caso Tatuapé, Osasco e Juquitiba, como uma região rural ainda na grande São Paulo. O que se percebeu foi o seguinte: as medidas de controle, como foram citadas pelo Silvio, inclusive no caso do automóvel, a colocação de catalisadores, apesar do aumento vertiginoso da frota, que pulou de 86, de 2 milhões para 5 milhões de veículos agora, já, né, em 98, o efeito nas doenças respiratórias das crianças, que foi o alvo da medição, foi pequeno. Então, apesar desse grande aumento da frota, mas a questão do controle do combustível, né, a retirada a diminuição do enxofre, a o catalisador eletrônica, né? Exatamente. Então, esse estudo é muito, muito interessante, que mostrou que mesmo aumentando a frota, você teve uma repercussão menor na saúde das crianças. Esse foi o grande ganho do Proconv, né, que a gente estava falando aí. Agora, voltando um pouquinho nas estações de medição de qualidade do ar, né, que elas são muito importantes, ela faz parte do sistema de gestão da qualidade do ar, né, que a gente tem que ter a fiscalização, o controle e o monitoramento, senão não dá nem para avaliar a eficiência da sua fiscalização ou do seu controle, né. E isso aí eu acho que é um problema ainda no Brasil. O Silvio acabou de falar que um problema no Rio são as manutenções das estações. A gente vive isso aqui também em Minas, né? Então, a gente tinha que procurar uma solução para isso aí, né? Como é que você, Silvio, com a sua experiência, o que você sugere, como que tem que acontecer essa manutenção dessas estações? O primeiro ponto no controle da poluição é o inventário. Então, nós temos que inventariar para saber o que nós vamos controlar. Quantas fontes existem fixas, qual é a carga de emissão das fontes móveis. Definido esse inventário,
a gente vai quantificar qual seria a quantidade de pontos a serem monitorados, né? E aqui em Belo Horizonte tem uma rede, se eu não me engano, ainda pequena para a dimensão da região metropolitana de Belo Horizonte. O esforço que a FEAM vem desenvolvendo é muito grande, mas me parece que as autoridades públicas que poderiam decidir a importância desse tipo de trabalho que tem que ser feito, porque Minas, ou vamos dizer, a Grande Belo Horizonte continua em plena evolução e fatalmente vai passar por essa questão de um crescimento dessa parte de emissões de poluentes na atmosfera. É uma grande oportunidade que Minas teria de fazer um levantamento background. Qual é a situação realmente background da qualidade do ar no estado de Minas Gerais? E aí, hoje, por exemplo, no Rio de Janeiro, devido ao custo muito elevado de uma estação de monitoramento da qualidade do ar, o órgão de controle trabalha em parceria com as empresas pseudo-poluidoras. Né? Participe do Ecolatina TV. Envie sugestões através do nosso endereço eletrônico ecolatinatv@ecolatina.com.br. Voltamos depois do intervalo com o mestre em ciência espacial e especialista em poluição do ar, Silvio de Oliveira. Voltamos com a Ecolatina TV. O tema de hoje é qualidade do ar e saúde. Melhor prevenir que remediar. Como diz o ditado, o importante é desenvolver ações que diminuam os impactos da poluição ao meio ambiente. A prevenção é fundamental não só para combater os efeitos nocivos causados a longo prazo pelos poluentes, mas seus impactos à saúde humana a curto prazo. De acordo com pesquisa encomendada pela Comissão Europeia, somente na Grã-Bretanha, 32 mil pessoas morrem todos os anos vítimas de alguma doença relacionada à má qualidade do ar. Em São Paulo, de acordo com especialistas da USP, depois de um dia de alta concentração de poluentes, o número de óbitos por doenças cardiovasculares aumenta de 10% a 12% em relação à média. Mas será que existem medidas que a curto prazo serão capazes de mudar essa realidade? Professor, existem medidas que podem mudar essa realidade a curto prazo? Existem. O órgão de controle de cada estado, ele tem a sua delegação de atuar em cima das fontes fixas e das fontes móveis, na medida que a própria população pressione, ou seja, denuncie. A malha e a distribuição das indústrias é muito grande e o problema que está associado a isso é o custo do controle, porque existe um programa de fiscalização efetiva junto àquelas indústrias
e normalmente ele é direcionado para aquelas que estão sendo denunciadas. E a imagem hoje da indústria, a indústria corre atrás de manter uma imagem boa do ponto de vista ambiental, até para facilitar a aquisição de financiamentos internacionais que pressionam que os impactos, o uso daquele recurso para ampliar ou modernizar aquela determinada fonte, seja utilizado de uma forma que não vá causar qualquer impacto à população, né? E a maneira resposta disso é através do monitoramento da qualidade do ar, para verificar se os padrões de qualidade do ar definidos pela Organização Mundial da Saúde ou até pelas normas estaduais estão sendo atendidos. Então, na medida que esses padrões que eles não estão sendo violados, é possível se ter uma espécie de aferição do como é que está sendo o impacto disso na saúde da população receptora desses poluentes. E quais são as principais doenças relacionadas aí à poluição do ar? De repente até o doutor sabe responder também. Bom, nós temos um ponto importante, né, no nosso corpo, que é um filtro primário, que é o próprio nariz, né, por onde boa parte é inalado, boa parte da poluição, apesar de a pele também ser afetada pela impactação de gases e partículas. Mas na nossa narina tem esses pelos, como se fossem pequenas placas impactadoras de partículas, e que se sedimentam na parte inferior da mucosa. E as partículas finas passam pela faringe, pela laringe, pelo esôfago, vai para a traqueia, atinge o pulmão, e dentro do pulmão existem os bronquíolos e os alvéolos, onde essa concentração vai se acumulando. Por exemplo, a pessoa que mora perto de uma siderúrgica que emita muita poeira, é possível que as partículas submicrônicas, as partículas extremamente de diâmetro muito pequeno, e em função da distância onde ele mora e da fonte, ele esteja inalando. Da mesma forma, os veículos, né? Eu costumo dizer que a população que circula na cidade e a população do famoso emprego informal, que se fala, os camelôs, vamos dizer, eles são uma fonte potencial de receptora de poluição de veículos. Não só pela fumaça que está sendo lançada pelos veículos, mas pela ressuspensão da poeira sedimentada que está na superfície. Os camelôs, porque todo dia está naquele ponto, os frentistas de posto de gasolina, é uma grande fonte também emissora de poluentes, né? Eu acho que eu acho que interessante, você começou a falar do nariz, da pele, mas uma coisa interessante no organismo humano, no caso da árvore brônquica e alveolar dos pulmões, você tem uma ideia, um homem mede em torno de 1,70 m, 1,80 m. Né? Se a gente pudesse abrir todo o pulmão, todas as vias aéreas, você encontraria 45 metros quadrados. Então, essa é a área de exposição ao ar. Então, a porta de entrada do poluente é o pulmão. É claro que a pele também é afetada, mas é o pulmão, porque as substâncias que vêm desse ar, elas lesam essa mucosa, porque quando você respirar ar puro, não há problema nenhum. O que acontece? Há uma troca gasosa, não é? A gente lembra lá do curso primário, olha, vem o oxigênio, ele é absorvido e ao mesmo tempo você libera o CO2. Mas quando um ar poluído, uma série de compostos, como já foi colocado aqui, ele lesa essa mucosa com substâncias que vão ser absorvidas e aí sim você vai ter uma série de outras doenças. Então, claro, a primeira doença é a doença respiratória, asma, bronquite, né, favorece pneumonias, mas você tem as doenças cardiovasculares, porque ao afetar o pulmão, você sobrecarrega o coração e o coração, então você tem possibilidade de insuficiência cardíaca e até mesmo infarto do miocárdio. E você tem uma outra gama de doenças, que já foi colocado aqui, quando fala a palavra carcinogênica, na verdade são substâncias que podem originar cânceres, porque algumas substâncias presentes nos compostos de poluição têm esses fatores, entende?
Então, as principais doenças, recapitulando, seriam as respiratórias, exemplificadas sobretudo pela asma, as doenças cardiovasculares e as doenças cancerígenas. Né? Essas são é o grande problema. Mas nós, da área médica, temos um problema a mais. É que, para que você faça o estabelecimento exato, que a gente chama de nexo causal, quer dizer, da relação entre esse fato, poluição atmosférica e doença, você precisa de provas bem contundentes. E a medicina usa muito o chamado método epidemiológico, o método estudo de risco. Você pega uma população, faz entrevistas, faz medições, e aquele conjunto de dados você correlaciona, por exemplo, com o número da poluição. Né? Até uma polêmica que tem hoje é o seguinte: o CONAMA estabelece, por exemplo, para material particulado, 50 micra, um limite. Mas já tem estudos mostrando que com 40 você atinge a população. Mas aí, eu quero dizer o seguinte: você faz isso que a gente faz um estudo ecológico, coloca as medições do poluente com o número de doenças encontradas na população e tenta fazer uma correlação. E diz o seguinte, que o risco da pessoa submetida a essa poluição é de tantos % de desenvolver tal doença. Então, esse nexo causal fica um pouco prejudicado. É a mesma coisa, nós estamos falando em poluição atmosférica, mas nós podemos falar na poluição interna, quando o cigarro. É polêmico até hoje. A medicina já estabeleceu a nítida relação entre câncer de pulmão, por exemplo, e o uso do tabaco. No entanto, é muito difícil você até ganhar na justiça uma ação. Às vezes, recentemente ficamos sabendo de uma pessoa aí que conseguiu mostrar que o uso anos e anos de cigarro que levou àquela doença. Mas essa que é a grande dificuldade. Talvez venha explicar por que até a população não se mobiliza muito para que esses controles sejam mais efetivos, que medidas que venham efetivamente abaixar a poluição atmosférica. Participe do Ecolatina TV. Envie sugestões através do ecolatinatv@ecolatina.com.br. Vamos ao intervalo e voltamos já falando sobre qualidade do ar e saúde. Voltamos com a Ecolatina TV. O entrevistado de hoje é o mestre em Ciência Espacial, especialista em poluição do ar, Silvio de Oliveira. Dia 13 de março, o Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, Minas Gerais, passou a operar com força total. Foram transferidos para lá 120 voos do aeroporto da Pampulha. Apesar dos benefícios que a mudança vem trazendo para a região, com o aumento do número de vagas de empregos no local, essa transferência traz impactos sobre o meio ambiente. A qualidade do ar na região, com o aumento do tráfego de veículos, já merece alguns estudos.
Professor, a transferência do aeroporto significa que os automóveis terão que percorrer 59 quilômetros a mais. O que isso representa para a região? Esses impactos, eles já se somam ao que hoje já existe na frota antes, né? Porque agora a situação já aconteceu e essa transferência já ocorreu. Então, na situação antes da transferência, havia uma emissão de cerca de 30 mil toneladas de poluentes. Quer dizer, quando eu falo 30 mil toneladas de poluentes, são os poluentes convencionais, mais os gases de efeito estufa. Esses poluentes convencionais é o SOx, o monóxido de carbono, a poeira e os hidrocarbonetos. Além disso, os gases de estufa, que é o dióxido de carbono, o óxido nitroso e o metano. Então, em função da circulação desses veículos entre Confins e até a região antes da Dom Pedro, a emissão estava em torno de 30 mil toneladas por ano desses poluentes. Com a transferência, esse número dobrou, né? Até porque o trecho centro de Belo Horizonte até chegar a Dom Pedro, havia um desvio da frota que entrava para a Pampulha. Hoje essa frota segue reta. E com isso, os congestionamentos na altura da Antônio Carlos permanecem em horários de pico, e onde essas elevações da concentração vai cada vez maior. E como o aeroporto ele foi construído para ter um movimento de 5 milhões de passageiros ano, a tendência é evoluir. Essa frota vai crescer. Então, as condições da via, elas terão que ser melhoradas, sob pena de que, com o passar do tempo, os congestionamentos vão ser cada vez maiores e a tendência é o aumento cada vez maior de poluentes. Preocupa muito também, Silvio, a mim me preocupa, porque a gente tem ali no caminho, né, a Vespasiano e Pedro Leopoldo, né, que é a região ali do complexo cimenteiro do estado, né? Então, pela própria atividade, né, característica potencialmente poluidora do ar. E ela já faz parte assim, de uma das regiões priorizadas pela FEAM para se instalar redes de monitoramento, né? Isso é uma ideia, tipo, né, a Infraero não poderia, com uma medida compensatória, até instalar uma rede de monitoramento, uma estação de monitoramento automática ali, para a gente ter um maior conhecimento e saber tomar medidas necessárias, e comentando, né, que não deixando de lado as medidas compensatórias que já estão sendo propostas e estudadas com relação à unidade de conservação, né? Então, talvez, sem desfazer dessas propostas que já existem lá pela comunidade local, de levar em conta um pouco essa questão aí, né, dessa região. Mas com todo respeito, a FEAM chegou atrasada. Chegou? Chegou atrasada porque o aeroporto já foi, né, já houve a transferência e ela não fez o monitoramento antes. Você tem que comparar algo, né, como é que era a qualidade do ar antes da transferência para fazer agora com a transferência, para justamente comparar. Não, as duas estações, as duas condições. Mas eu acho que a questão, né, que o Silvio levantou, que é a questão mais importante, é que nós estamos discutindo a transferência do aeroporto, ninguém discutiu a qualidade do ar, né, dessa transferência, em função do transporte de massa, que não existe no Brasil como um todo, né, haja os dados do Ministério da Cidade, onde 35% da população anda a pé, 32% anda de automóvel, 30% só que anda de transporte de coletivo de massa. Então, acho que nós temos discutido, no caso que o Silvio colocou do aeroporto de Confins, é um transporte de massa para o aeroporto de Confins. Eu quero voltar nisso aí, Ronaldo, porque é o seguinte, o que eu estou colocando é que esse fluxo de trânsito que vai ser muito acrescido nessa região vai somar a uma questão de uma poluição que já existe nesse local. Claro que, né, temos que levar em conta várias medidas, como os carros amigáveis, né, já existe uma proposta aí na mídia de que a Petrobras quer incentivar o uso de ônibus, a GNV, que já vai trazer um grande ganho. Então, já existe uma série de medidas aí. E a FEAM está um pouco atrasada, agora eu vou defender um pouco a FEAM aqui, que é o seguinte, o aeroporto ele foi implantado em 84, então ainda não existia toda essa rotina de licenciamento. Então, o que está acontecendo hoje é um licenciamento de operação corretivo. Então,
Então, nós não estamos tão atrasados assim, não. Eu acho que a grande discussão aqui, que é o que o Silvio está levantando, que está sendo discutido nesse programa, é que não está havendo um desenvolvimento sustentável, está havendo sim um crescimento econômico com a questão do aeroporto. Isso está nítido, sim, claro, ninguém está discutindo a questão do desenvolvimento social da região e ninguém está discutindo as questões ambientais. Então, isso não é desenvolvimento sustentável. Nós estamos voltando aos modelos de 10, 20, 30 anos atrás. E nós estamos em 2005, né? Nós temos que discutir o desenvolvimento sustentável. E o desenvolvimento sustentável passa por transporte de massa. É o metrô, não tem outra solução. Sim, sim. É a menos poluente, a mais barata, né, mais acessível para a população. Haja os dados do Ministério da Cidade. Então, eu acho que é isso, né? A gente gostaria de ouvir do Silvio. Quais seriam as soluções com relação a um problema desse tamanho? O metrô é um tipo de veículo limpo, rápido e que atenderia a massa populacional que vai circular. Aliás, tem muitas pessoas que moram nesse trecho entre Confins e Belo Horizonte que trabalham em Belo Horizonte, né? Então, devido ao possível no futuro, vamos supor, como é que está essa situação daqui a 10 anos? Essa frota cresceu bastante daqui a 10 anos. É possível que essa fonte fixa, essa cimenteira que exista hoje, aumente a proporção de assentamento industrial, até porque há um incentivo de que seja gerado um polo de atividade industrial. E devido à facilidade de voos e de deslocamento, é claro que há todo um esquema montado para que essa região realmente cresça desordenadamente. Ela tem que crescer ordenadamente. E um dos pontos principais é o veículo de massa, porque a pessoa que tem um veículo, ele não vai vir para o centro de Belo Horizonte, pegar um ônibus, um micro-ônibus, ou pegar um táxi para ir para o aeroporto. Ele sai da garagem direto para o aeroporto de Confins, tá certo? Às vezes a pessoa tem uma reunião à tarde, ele vai de manhã para o aeroporto de Confins, deixa o carro no estacionamento, e à tarde, quando ele volta exatamente na hora de pico de congestionamento. Então, a tendência é haver emissões cada vez maiores nesse trajeto. O transporte de massa evitaria que muitas pessoas pegassem o carro e se deslocassem para o aeroporto. O transporte de massa é eficiente. Eficiente, não tem dúvida. Né? A nível de metrô, com tecnologia limpa. Seria o melhor, com certeza. Isso chama-se falta de planejamento. Na realidade, está uma nítida falta de planejamento do ponto de vista para um desenvolvimento sustentável, né? Agora, essa questão do aeroporto, nós fizemos um estudo preliminar, a minha empresa em parceria com o IATEC, até por iniciativa do IATEC, que se preocupou com essa questão, dessa transferência, dessa polêmica, a gente lendo todos os releases da discussão da mudança do aeroporto, em momento algum o assunto ambiental foi tocado. Porque nós estamos apenas falando de um aspecto do assunto ambiental, que é o assunto poluição do ar. Mas tem outros, porque haviam cerca de 3 milhões de passageiros que circulavam no aeroporto da Pampulha e que se deslocaram lá para Confins. Isso gera resíduos, isso gera consumo de água, isso gera uma série de outros impactos na região, e que vão ser todos transferidos para esse trajeto, Belo Horizonte, Confins. Esse estudo que nós fizemos foi um estudo preliminar, com uma dificuldade muito grande de se conseguir dados. A questão de dados é uma questão grave para qualquer trabalho que se queira fazer no país, qualquer tipo de pesquisa. Nós contamos com algumas informações fornecidas pelo DER, pela BH Trans, né? E fizemos um estudo dessas emissões de 2 filetes. O filete que saía do centro de Belo Horizonte até Pampulha, e depois um filete que sai agora do centro de Belo Horizonte até Confins. E verificamos que realmente já existe um pequeno impacto relativamente significativo na qualidade do ar com essa mudança. E a tendência disso é crescer, porque a decisão dos voos para Confins vai puxar um crescimento para aquela área, sem dúvida. Para encerrar, Silvio de Oliveira, qual é o seu sonho ambiental? Eu dou aulas e eu tenho uma transparência que mostra que daqui a 100 anos, né, vai haver, de tanta gente ocupando tanto prédio dentro dos continentes, vai ter uma porção de navios com prédios boiando nos oceanos, porque não vai mais ter lugar para as pessoas morarem. Nos polos vai ter aqueles prédios de iglus, né, onde as pessoas vão morar.
E me parece que a tendência é essa. O meu grande sonho seria que houvesse uma consciência dos administradores públicos do país, inclusive da parte política, de que essa questão do meio ambiente não é uma questão de sonho, não é uma questão poética, é uma questão real, é uma questão que faz parte da preocupação da saúde pública da população, não só da parte de saneamento, mas da parte de qualidade do ar também. Então, eu acredito que os políticos vão ter que se conscientizar disso, porque boa parte do empresariado hoje já está consciente disso e tem trabalhado com esse espírito de poluir cada vez menos, e que nós tenhamos um desenvolvimento sustentável bastante saudável, né? E que a população desassistida, ela pelo menos nessa parte de poluição do ar, seja uma variável que impacte cada vez mais os problemas que elas já são afetadas. Agradecemos à engenheira química, mestre em engenharia térmica Elisete Gomides Dutra, ao professor do Departamento de Medicina Preventiva e Social da Faculdade de Medicina da UFMG e coordenador do projeto Manuelzão, Antônio Leite, ao diretor do Instituto de Educação Tecnológica, Ronaldo Guzmão, ao professor meteorologista, mestre em ciência espacial e diretor da Sistema de Estudos Climáticos e Ambientais, Silvio de Oliveira. E a você que acompanhou essa edição do Ecolatina TV. Esperamos você sempre às terças-feiras, às 10 horas da noite, com reapresentação aos domingos, às 8 horas da noite. Até lá!